Onde estão as pessoas que ressuscitaram com Cristo? Oi, irmãos, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Mais um vídeo estudo da Palavra de Deus. Hoje nós vamos responder a pergunta da irmã Lia. E ela perguntou assim: quando Jesus ressuscitou, muitas pessoas ressuscitaram com ele também. E onde que elas estão agora? Então vamos olhar na Bíblia e vamos entender um pouquinho dessa história. Antes disso, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o like para a gente fortalecer a pregação do Evangelho aqui dentro do YouTube e as coisas que estão passando aqui no rodapé. E os pedidos de oração de hoje: o irmão Francisco Miqueias pediu oração por ele e pela família. Ele está desviado dos caminhos e pediu que a gente ore para que ele volte em breve aos caminhos do Senhor. Então, possamos estar orando pelo irmão Francisco Miqueias. A irmã Nilma Penha pediu oração pelos filhos Miguel e Micaele. Então, possamos estar orando pelos filhos da irmã Penha, Miguel e Micaele. O irmão José Gomes pediu oração pela vida sentimental e por toda a família dele. Então, possamos estar orando também pelo irmão José. Então, vamos lá, a pergunta da irmã Lia. Onde estão essas pessoas que ressuscitaram com Jesus? Como que aconteceu essa história? Vamos lá no livro de Mateus, capítulo 28. Mateus 28. Do verso 11 ao verso 15. Mateus 28, do 11 ao 15. Indo elas, eis que alguns da guarda foram à cidade e contaram aos principais sacerdotes tudo o que sucedera. Reunindo-se eles em conselho com os anciões, deram grande soma de dinheiro aos soldados, recomendando-lhes que dissessem: vieram de noite os discípulos dele e o roubaram enquanto dormíamos. Caso isso chegue ao conhecimento do governador, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. Eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos. Esta versão divulgou-se entre os judeus até o dia de hoje. Então aqui está falando o que aconteceu com os guardas que viram que Jesus foi ressuscitado. Então eles foram até os sacerdotes e falaram: Jesus ressuscitou. Aí os caras: não é possível, não pode ser. Então eles pagaram aqueles guardas bastante dinheiro para que eles contassem uma mentira. E essa mentira foi se espalhando e foi se propagando. E é o que se dizia entre os judeus até os dias ali de Mateus, que Mateus escreveu. E provavelmente hoje também deve ter algo nesse sentido. Ou seja, guardas que viram, que testemunharam a ressurreição de Cristo foram pagos para desmenti-la, para que não dessem crédito a ela. Então tínhamos um grupo que não queria que a verdade da ressurreição fosse ouvida pelo povo, porque se as pessoas ouvissem que Jesus ressuscitou, muitos iriam crer que realmente era o Cristo, Filho de Deus, porque alguns ainda tinham dúvidas. Vamos lá, Mateus 27, um capítulo atrás, versos 50 ao 53. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Então aqui os momentos finais de Jesus na cruz. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fendeu-se as rochas. Abriram-se os sepulcros, e muitos corpos dos santos que dormiam ressuscitaram, e saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Então, quando Jesus ressuscitou, quando Jesus morreu, os sepulcros se abriram e as pessoas, alguns dos santos, ou seja, os santos do passado, ressuscitaram. E quando Jesus ressuscitou, eles saíram dos seus sepulcros, eles saíram da tumba, né? De onde eles estavam mortos. Então, aqui tem um grupo de pessoas que ressuscita junto com Jesus. Por que isso? Um dos pontos é justamente
porque a gente leu aqueles primeiros versos em Mateus 28, porque ia ser inventada uma mentira para dissuadir as pessoas de que Cristo ressuscitou. Então, muitos ressuscitaram para dar testemunho daquilo que Jesus estava falando, que Jesus realmente tinha ressuscitado. E a gente pode especular aqui, sei que não é bom especular, mas nesse ponto é importante. Quando fala muitos dos santos aqui, a gente pode pensar que pessoas que morreram pelo nome de Deus, pessoas que morreram em Cristo já desde o passado. Ellen White traz alguns textos aqui que a gente vai ler que corrobora com isso. Lá no livro de Primeiros Escritos não tem assim uma separação em capítulos, né? Pelo que eu entendi. Mas eu acredito que se tem a separação, eu nunca peguei o livro físico dos Primeiros Escritos. Então eu estou falando por causa das leituras que eu já fiz. Lá no aplicativo, se você tem um aplicativo, capítulo 42 e 43. É a ressurreição de Cristo, o título do capítulo, e o outro, a ascensão de Cristo. Eu vou trazer dois textos que estão nessas partes. E diz assim: quando ele surgiu vitorioso sobre a morte e o túmulo, enquanto a terra vacilava e a glória do céu resplendia em redor do local sagrado, muitos dos justos mortos, obedientes à sua chamada, saíram como testemunhas de que ele ressurgira. Aqueles favorecidos santos ressurgidos saíram glorificados. Eram escolhidos e santos de todos os tempos, desde a criação até os dias de Cristo. Então a gente pode aqui, com esse texto, especular que Abel tenha ressuscitado, talvez ali Sete, eu não sei, talvez Enos, o pai de Enoque, ou é Matusalém o pai de Enoque, enfim. Matusalém, Enos. A gente pode especular aqui João Batista, que acabara de morrer não há muito tempo. Pessoas de todas as eras, desde o princípio até então. E segue o texto, né? Assim, enquanto os chefes dos judeus procuravam esconder o fato da ressurreição de Cristo, Deus preferiu suscitar do túmulo um grupo a fim de testificarem que Jesus ressuscitara e declarasse sua glória. Aqueles que saíram após a ressurreição de Jesus apareceram a muitos, contando-lhes que o sacrifício pelo homem estava completo e que Jesus, a quem os judeus crucificaram, ressuscitara dos mortos, e em prova de suas palavras declararam: ressuscitamos com ele. Então aqui a gente vê a confirmação dessa ideia que esses santos que ressuscitaram, eles ressuscitaram em corpos glorificados desde... Uma coisa importante, alguns dos santos, não são todos os santos, então não são todos os que morreram desde Adão até aquele momento, todos os santos que ressuscitaram, são alguns dos santos. Então, por exemplo, Adão pode não ter ressuscitado. Adão não ressuscitou por causa de alguns outros textos de Espírito de Profecia que corroboram para essa ideia que ele vai ressuscitar só quando Jesus voltar. Mas enfim, a gente tem alguns que ressuscitaram, por isso que eu falei alguns nomes aqui. Abel, Sete. Acredito que Abel mais por causa da forma como ele morreu. João Batista, que também da forma como morreu. Enfim, alguns ressuscitaram ali para testificar que Jesus ressuscitou e para serem mais provas vivas de que Jesus ressuscitou. Então tá, eles ressuscitaram, eles entraram na cidade santa ali, em Jerusalém, testificaram, as pessoas viam, se você vê um gigante de 4 metros, você vai... E eles falando que Jesus ressuscitou, o sacrifício está completo, então muitas pessoas passaram a crer em Jesus, entregaram suas vidas a Cristo por causa dos testemunhos ali vivos de outras pessoas, para que os judeus, os sacerdotes da época não espalhassem uma mentira, sem que a verdade estivesse presente. E aí lá no capítulo 43, os primeiros escritos. Cadê aqui? Aqui. Apesar dos boatos mentirosos que circulavam a ressurreição de Cristo, não pôde ser escondida por Satanás e seus anjos. Não, esse aqui é o capítulo 42 ainda.
seus anjos, ou pelos principais sacerdotes, pois aquele grupo de santos retirado dos seus túmulos espalhou a maravilhosa e alegre nova. Aqui é o capítulo 43 agora. E ao subir a multidão de cativos que ressuscitara por ocasião de sua ressurreição, seguiu. Então, quando Jesus subiu aos céus, aquela multidão que ressuscitou em corpos glorificados também subiu aos céus. Então dá a entender que eles ficaram aqui, aqueles que ressuscitaram com Cristo durante 40 dias aqui na terra também, testificando daquilo que aconteceu, que eles foram ressuscitados porque Jesus tinha vencido a morte, porque Jesus ressuscitou, eles ressuscitaram também, e agora quando Jesus subiu aos céus, aquela turma subiu com Jesus também. Então, esses que ressuscitaram estão hoje lá na Canaã Celestial, estão aguardando que Jesus volte para que possamos inaugurar a Cidade Santa, a Nova Jerusalém. Eu falei que eles estão na Nova Jerusalém, mas eles estão no céu, assim como Enoque, assim como Moisés, assim como Elias, eles estão lá também, estão aguardando a Nova Jerusalém voltar para que todos nós possamos habitar lá com eles. Então, que esse seja o desejo do meu coração, do seu coração, nos prepararmos para chegarmos a Cristo para aqui, estejamos lá com eles também, conhecer quem foram esses santos que ressuscitaram com Cristo. Espero ter respondido a pergunta da irmã Lia. Se você tem alguma outra pergunta ou ficou com alguma dúvida com relação a esses textos, pode mandar aqui nos comentários. Se tiver algum pedido de oração, também manda nos comentários que a gente vai estar orando. Então, convido agora os irmãos que puderem a fechar os olhos para falarmos com Deus. Senhor Deus, Pai amado, obrigado, Senhor, porque mais uma vez podemos abrir a Tua Palavra, podemos estudar tantas coisas maravilhosas que o Senhor revela a nós, Senhor amado. Mesmo quando a mentira tenta se espalhar, o Senhor já sabe disso, e o Senhor já planeja um plano maravilhoso para que a verdade seja escancarada aos nossos olhos, Senhor amado. Pai querido, que o Senhor nos ajude a fazermos toda a Tua vontade, a estudarmos a Tua Palavra e entendermos toda a verdade, Senhor, que o Senhor já nos revelou a nós. Pai querido, te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, fica com Deus e que Deus te abençoe.